Pode falar o que você quiser, reclamar o quanto você quiser, a verdade é que o Lula é o presidente dos recordes. Nenhum outro presidente na história do Brasil bateu tantos recordes quanto o Lula está batendo. E hoje, mais um foi acrescentado a essa lista. Mas antes de chegar ao recorde de hoje, vamos fazer uma breve recapitulação dos recordes do Lula. Então eu preparei uma listinha aqui, esses são apenas os recordes que eu lembrei de cabeça, assim, em alguns minutos, tá? Lula tem o recorde de mortes por dengue, o recorde de queimada no Brasil, né, destruindo o nosso meio ambiente, o recorde de rombo em estatais, o recorde de maior fila do INSS, o recorde de números de escândalo de corrupção em apenas 2 anos e meio, recorde de feminicídio, isso mesmo, o governo que veio para salvar as mulheres, o recorde de aumento do dólar e desvalorização do real, recorde em desaprovação. Assim, ninguém bate essa. Essa realmente vai ficar ali por muito tempo. Recorde em rombo fiscal, recorde em aumento de impostos, recorde em gafes internacionais, recorde em fugas de presídios de segurança máxima, recorde de repasse de dinheiro público na Lei Rouanet para os lacradores, aqueles que pediam para salvar o meio ambiente, hoje estão em silêncio. Recorde de mortes de Yanomamis, a população indígena que o governo disse que veio para salvar. Recorde de fugas de investimento. Recorde de dias viajando. Recorde de aumento da dívida pública. Recorde de empresas pedindo falência. Recorde de decretos sigilosos. E agora, vamos chegar ao recorde que o Lula acabou de somar. E não estão todos os recordes aqui, tá? Eu apenas escrevi aqueles que eu lembro assim de cabeça. Peguei a caneta e fui escrevendo. Bom, Lula trouxe mais um recorde para somar a sua lista. Por isso que eu digo, ele está batendo recorde de recordes. Inadimplência no Brasil atinge recorde de 70,29 milhões de devedores. Em abril, 43,36% dos adultos estavam negativados, um crescimento de quase 4,6% em um ano, gente. Em um ano, fica bem claro isso, não é pandemia. Nós não estamos numa pandemia. Nós temos quase metade da população adulta. Não, você tem que ouvir isso aqui é muito sério. Nós estamos chegando a quase metade da população adulta do Brasil está com o nome negativado. Essas pessoas estão endividadas. O que isso quer dizer? São pessoas que já não conseguem pagar os seus boletos, não conseguem mais fazer as compras, né, os seus alimentos. Uma matéria que eu vi recentemente é que 70% da população brasileira teve que reduzir as suas compras de alimentos durante o governo Lula. Tá? Algumas reduziram substancialmente, outras reduziram um pouco, mas a redução está em 70% da população. E agora nós temos quase metade dos adultos do Brasil, pessoas que trabalham, estão negativados. Ou seja, o que elas ganham não é o suficiente para elas sobreviverem para metade do povo brasileiro. Isso aqui, por si só, deveria ser bastante para derrubar um governo. Não vou nem falar do arroz, da picanha, a picanha, a cervejinha, não vou falar da gasolina, não. O aluguel está subindo, todo mundo sabe disso. Agora, isso aqui, cara, isso aqui é desastroso. O número de inadimplentes atingiu recorde em abril de 2025, com 70,29 milhões de brasileiros, o que equivale a 43,36% da população adulta do país. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 14 de maio, pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção de Crédito. Em relação ao mesmo mês de 2024, houve um crescimento de 4,59% de devedores. Já de março para abril de 25, o aumento foi de... Presta atenção. Aqui, esqueci de falar, isso aqui, ó, de um mês para o outro, em um mês para o outro, esse 4,59, desculpa, esse aumento aqui, ó, 4,59, foi em um ano, levou um ano para aumentar isso. No ano de 2025, de março para abril, o aumento foi de 1% em um mês. Sabe o que isso quer dizer? Que ao longo do ano nós teremos um aumento, se continuar assim, de 12% de pessoas endividadas. Aí vai passar da metade da população do Brasil. Cara, eu sabia que esse governo ia ser ruim. Você sabia, quem me acompanha sabia.
mas nós não tínhamos noção do quão ruim ele seria. Nós sabíamos que seria destrutivo, o Brasil ia empobrecer, a miséria voltaria a reinar, mas nós não sabíamos que ia ser dessa forma, nessa velocidade. E aí, os aposentados sendo roubados para piorar. Os aposentados sendo roubados, a COP30 servindo para roubo também. Aí teve o Arrosgate, né, que eles tiveram que recuar, e dinheiro roubado para todos os lados e a população cada vez mais miserável. E sabe o que me assusta? É que tem pessoas que estão sendo roubadas, tá vendo sua vida ficar mais miserável, tá vendo o carrinho não conseguir encher nem metade do que enchia antes, e ainda, isso que eu falo, sequestro ideológico, ainda falam que nas próximas eleições votariam no Lula. Eu tô falando, cara, o mal do Lula não é o roubo, não é a destruição. O grande mal que o legado Lula vai deixar é a quantidade de brasileiro, de brasileira que teve sua mente derretida, porque para uma pessoa, isso é masoquismo, isso é síndrome de Estocolmo. A pessoa está vendo sua vida sendo destruída e ainda fala, não, mas eu vou votar no Lula. Cara, é o fim mesmo. Mas, se Deus quiser, o próximo governo vai ser de direita e a gente começa a partir daí, num governo bem mais preparado, fazer um limpa no Brasil. Um abraço.